Ouve para todos. Antes de começarmos, tem alguns avisos aqui que se fazem importante lembrar. Hoje começa o então esperado ensaio do coral. O coral daqueles que não sabem cantar nada, mas nós vamos cantar. Porque eu estarei fazendo parte, né? Com toda a minha desafinação. Vai ser o melhor coral. Amém. Porque nós reconhecemos a nossa pequenez, né? E aí Deus faz dos pequenos coisa grande, não é verdade? Amém. Então hoje começa, todos os sábados, após o serviço da tarde, teremos os ensaios da coreografia e do coral, até chegar a festa de Hanukkah. Quem sabe a data da festa de Hanukkah? 16 de dezembro, às 18 horas aqui na congregação. Então já agende, não marque nenhum compromisso. 16 de dezembro às 18 horas, estaremos celebrando a festa das luzes, tá? E você é participante conosco. Podem trazer seus convidados. Teremos também, dia 15 de novembro, agora é feriado. Nós teremos uma reunião, uma confraternização com os adolescentes daqui dessa casa. Amém? Então todos os adolescentes estão convocados para essa reunião. Vai ser no dia 15, às 15 horas, Tiago. Vai ser às 15 horas, Tiago. Mas você pode chegar atrasado, não tem problema não. É porque ele tem um compromisso de estudo, então ele pode chegar atrasado, tá, Tiago? Mas não deixe de ir não. Então essas são os nossos compromissos que teremos pela frente. Irmãos, há algo muito importante que eu preciso compartilhar com vocês hoje. E é importante por quê? Porque os dias que vivemos são maus. Isso todo mundo sabe, não precisa de eu falar. Vivemos dias catastróficos. Vivemos dias em que o mal já atinge os santos dos santos. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias o mal iria alcançar os santos dos santos. E quando eu falo isso, eu falo porque nós visualizamos, não só no Brasil, mas em toda parte do mundo, situações que a Bíblia já nos fala que iria acontecer. E quando mais se fala em paz, mais guerra existe. E a guerra, eu não estou falando dessa guerra de soltar bomba de um país para o outro, não. É guerra entre nós, seres humanos. É guerra de aceitação. É esse tipo de guerra. A Bíblia não fala em guerra armada. A Bíblia fala de guerra. A Bíblia não fala de bombas, a Bíblia fala de guerra. E nós vivemos esse mundo. Nós vivemos guerra da ideologia. Nós vivemos guerra financeira. Nós vivemos guerra de aceitação do nosso irmão, um para com o outro. Os dias são maus. E 2 Timóteo, você vai lá comigo, 2 Timóteo 3, 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos penosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Nós não amamos uns aos outros, nós amamos a nós mesmos. Avarentos, presunçosos, soberbos, a ponto de que você não aceita o seu próprio erro. Erramos continuamente, sabemos que procedemos errado, mas não aceitamos que estamos errados. Ou se aceitamos, é a maior dificuldade em aceitar. Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural,
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Olha ao seu redor. Você está vendo uma cadeira vazia? Mais amigos do deleite deste mundo do que amigos de Deus. E continua: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O que é piedade? É o temor a Deus. É piedade. Você tem aparência, os homens de hoje têm a aparência de que adoram a Deus, mas não sabem o efeito disso, o peso que isso tem. Há outra tradução que diz assim: serão capazes de manter uma aparência de religião, mas sem acreditar na força que ela tem. E nós vimos isso. Por que eu comecei falando que a desolação conseguiu atingir os santos dos santos? Porque hoje as religiões não sabem, aqueles que professam uma religião, não sabem a sua força. O mal já chegou dentro. O mal já chegou dentro das instituições religiosas. O mal já atingiu os santos dos santos que tem no seu coração e no meu coração. Aí sabe o que acontece? Vamos lá em 1 Timóteo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Diz assim, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. O que é engano, meu irmão? É aquilo que é contra a verdade. Engano é o caminho para te desviar da verdade. E aqui a palavra diz que nos últimos tempos haverá apostasia da fé, porque daremos ouvidos ao engano. E aí é o que chamamos de apostasia da fé. Apostasia em grego antigo, apóstasis, significa estar longe de, se distanciar. E muitos acreditam que a apostasia da fé significa você se distanciar da fé, parar de ter fé, virar ateu. Não, a apostasia da fé não é isso, meu irmão. Também pode ser, mas não é só isso. Você pode estar aqui dentro da congregação, dizendo que crê no Todo-Poderoso, mas você não tem fé nele, você é um apóstata. Roberto, como? Eu estou vindo aqui na casa do Senhor, é porque eu creio nele. Parabéns, que você crê que existe um só Deus. Até os demônios creem e se estremecem diante dele. Não é bastante você estar aqui e você dizer que tem fé. Eu vou te dizer que muitos que estão aqui apostam da fé, são apóstatas, e eu vou te dizer por quê. A apostasia da fé também diz sobre um falso entendimento do que vem a ser fé. Você crê em Deus, você está aqui louvando Adonai, mas você pode ser apóstata da fé, porque você não tem um entendimento real do que verdadeiramente significa ter fé. Aí você é um apóstata. Eu não sabia disso.
Irmãos, é muito mais do que entender fé, é muito mais do que nós entendemos. Fé, a definição bíblica de fé está melhor descrita em Hebreus 11. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Prestem atenção, a fé é a certeza das coisas que se esperam, que ainda não aconteceram, mas que vai acontecer. E a convicção de fatos que não se veem. Então a fé está ligada à verdade, à convicção. Você tem fé quando você diz que você não poderia existir hoje, se não fosse a vontade do Todo-Poderoso. E aí, meus irmãos, você fala assim: mas eu acredito nisso, Roberto. Em hebraico, fé significa emuná. Você sabe o que significa emuná? É uma entrega real e verdadeira. É um ardor que tem dentro de você, que te faz você falar assim: eu não vivo mais sem a tua presença em minha vida. Isso que é emuná. É você dar um passo, é você não dar um passo sem a presença de Adonai. É aquela dependência total e absoluta. Isso é emuná, isso é fé. A palavra emuná deriva da raiz hebraica, amã. Amã está escrita lá em Gênesis 15, quando diz assim: e creu, Amã, e creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. A palavra de Deus diz: o justo viverá por sua fé, por sua emuná. O justo viverá de se entregar dia após dia a mim. É isso que Adonai está falando. Quando Moisés pediu ali que Deus estivesse presente, que ele não iria sem a presença de Deus, ele está falando fé. Ele está agindo por fé. Emuná. E o interessante, irmãos, é que Amã, da raiz de emuná, deriva duas outras palavras. Emet, Hesed, emet. Emet. Que significa? O que significa emet? Não, graça em cima. Graça e verdade. Vemet. Então, a palavra hebraica emet, que vem da raiz amã, significa verdade. A outra palavra que deriva é amar. Não é de amar, de amor, não. É a palavra hebraica, amar, que significa dizer, falar, pronunciar. Então, quando você pega essas palavras e coloca emet, fé, na verdade, eu pronunciarei. Fé, na verdade, eu pronunciarei. Do céu o homem não pode ter nada, não dar nada, se do céu não lhe for dado. A palavra de Deus fala. Fé é isso. É muito mais do que você crê. Se você crê, parabéns. Mas os demônios também creem. É o que a palavra fala, não sou eu que estou falando. Se você está se escandalizando porque eu falei que os demônios creem, eles não apenas creem, eles se estremecem. E você tem se estremecido diante da presença do Todo-Poderoso?
Ou você vem aqui por uma obrigação social? Vou sair de casa hoje para ir na congregação. Estou muito tempo dentro de casa. É por isso que você vem aqui? Ou é para você se estremecer na presença de Adonai? Ou é para você vibrar? A palavra de Adonai em Deuteronômio diz assim: e amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Você tem se esforçado? Onde está pautada a tua fé? Eu perguntei isso para mim, quando eu estava estudando. Onde está pautada a sua fé? Eu perguntei, onde está pautada a minha fé? São tantos problemas que eu vivo no dia a dia. São tantas carências que eu tenho. Onde está pautada a minha fé? Em João 9, 1, 3, Yeshua exemplificando fisicamente, dando um exemplo físico do que vem a ser aperfeiçoar a fé. Ele diz assim: e passando Yeshua viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais? Quem nunca fez essa pergunta? Vendo uma criança nascendo aleijada. Vendo uma criança nascendo sem coração e vendo uma criança junta, que tem que fazer uma cirurgia para separar, e uma morre e a outra vive. Quem nunca questionou a Deus por que isso existe? Os discípulos questionaram. E aí Yeshua respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Adonai. Você tem problema? Parabéns, vai se manifestar esse problema para que se manifeste em você a obra de Adonai. Porque sem problema, sabe o que você iria fazer? Esquecer de Deus. Abandonar teu Criador. E os seus problemas te faz ver o quão necessitado você é de Adonai. O problema financeiro que eu tenho me faz ver que por mais que eu trabalhe, eu sou dependente de Adonai. E aí, Tiago vem explicar mais ainda o que significa esse dizer de Yeshua, para que se manifeste nele a obra de Adonai. Você sabe por quê? Porque a fé é demonstrada pelas obras. A fé não demonstra as obras. A obra que você realiza que demonstra a fé que você tem. Olha o que Tiago fala. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não adianta você falar que tem fé, você tem que ter obras, você tem que agir. Agir. Você sabe por quê, irmãos? A fé, ela é baseada num tripé. Ela é baseada num tripé. Que tripé é esse? 3 pilares. Obedecer. Quando você tem fé, você obedece. Esperar, e aí nós erramos muito. Erramos muito, porque nós somos imediatistas. Você está entendendo por que você não tem fé? Por que você é apóstata? Nós não sabemos esperar os planos de Adonai acontecer. Nós queremos hoje e agora. Pai, eu quero que tu me cures agora da minha enfermidade. É assim ou não é assim? As igrejas hoje
tem levado os seus adeptos, os seus religiosos, à apostasia da fé. Você crê no teu Deus porque você vai ser curado. Você crê no seu Deus porque Ele vai te dar uma vida financeira melhor. Você crê no seu Deus porque Ele vai se manifestar em você com línguas, com os dons espirituais. Você crê no seu Deus porque Ele vai fazer em você um milagre. É por isso que você crê. Você não espera o tempo de Adonai agir. Cada um de nós temos um tempo. Para cada um de nós há um tempo estabelecido. E esse tempo não é o meu tempo. Certa vez eu estava indagando ao Eterno, e certas coisas estavam acontecendo na minha vida, e eu perguntei: Senhor, mas por que eu tenho que passar por tudo isso? Por que eu tenho que passar por toda essa tristeza? Sabe o que o Eterno me respondeu? E eu tive que engolir. Porque é assim que Deus age conosco. Você sabe o que ele me respondeu? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz Adonai. A ficha caiu na hora. Eu tive que pedir perdão a Adonai, porque eu estou indagando dele, por que eu estou passando por aquela tristeza. Eu estou passando por aquilo ali para me aperfeiçoar. Você tem uma enfermidade, dê graças a Deus que você está vivo. Graças a Deus que você está vivo. Agora, a primeira coisa que nós fazemos, sabe o que é? Eu vou te mostrar o que é. Jó 2, 7 a 10. Vamos lá comigo. Jó capítulo 2, versículo de 7 a 10. Procedemos como essa mulher. Então saiu Satanás da presença de Adonai e feriu a Jó de úlceras malignas, a ponto de que ele teve que pegar um caco e se raspar o pus das úlceras. A enfermidade de Jó não era para qualquer um, irmãos. A enfermidade de Jó não era qualquer um que ia suportar, não. Agora eu vou te mostrar o porquê que Jó suportou. Desde a planta do pé até o alto da cabeça ele tinha úlceras. E Jó tomou um caco para se raspar com ele. E estava sentado no meio das cinzas. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade para com Deus? Você está passando por esse problema e você ainda retens a sua fé para com Deus? O que ela falou para ele fazer? Abandona teu Deus, amaldiçoa teu Deus e morre. Para que você vai estar sofrendo desse jeito, Jó? A mulher foi tão sábia, para não dizer o contrário. Amaldiçoa teu Deus e morre, acaba com isso logo. É ou não é o que nós fazemos? Quando estamos passando por problemas, por aflições, a primeira coisa que fazemos é questionar o nosso Criador. É questionar o nosso Criador. E aí cometemos o mesmo erro dessa mulher. Aí Jó, com toda a sua fé, a sua fé não estava pautada nas suas riquezas, na sua família. A fé de Jó estava pautada no Criador dele, naquele que fez ele, naquele que manteve ele vivo até aqueles dias. Essa era a fé de Jó. E Jó disse assim: como fala qualquer doida, falas tu. Mulher nécia de entendimento.
Ora, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Estou passando por uma necessidade, isso é motivo de eu abandonar Adonai. Estou passando problemas e aflições, isso é motivo de eu não estar na presença do Todo-Poderoso. Era isso que Jó estava falando. Se Deus me deu essa enfermidade, passarei por ela. E se Ele não quiser que eu viva, a vida pertence a Ele. A nossa fé não está pautada nesses 3 pilares: obedecer, esperar e agir. Nós podemos obedecer, mas não esperamos a vontade de Adonai. Nós não agimos praticando as obras que demonstram a nossa fé. Aí, lá em Mateus 7, 21, Yeshua diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, fazer é um verbo de ação, de agir, é aquele que faz a vontade de Adonai, do meu Deus, do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? As igrejas estão cheias de maravilhas. As igrejas estão cheias de pessoas fazendo isso e fazendo aquilo, e sendo curadas, e sendo, põe copinho na televisão, e aquilo ali vai curar, e vai tudo. As igrejas estão cheias de apóstatas. Nós não podemos ser assim. Nós não temos que crer por causa do milagre. Nós não cremos porque Deus pode fazer. Nós cremos porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança para ser um vaso de honra na tua presença. É essa a nossa fé, irmãos. É essa a nossa fé. E aí ele acrescenta: então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta você ser curado do mal que você tem. Não adianta você ter uma vida financeira perfeita. Não adianta se você não saber que quem mantém tudo isso é o teu Deus. É o teu Deus. A fé de Jó era maior que a sua enfermidade, era maior que os seus bens, que a sua família. Ele não cria, ele possuía certeza de que a vida dele, a existência dele, era manutenida por Adonai. Era mantida por Adonai. Eu não sei, meu irmão, o tamanho do seu problema. Eu sei que você tem, mas eu não sei o tamanho do seu problema. Certa vez, eu estava com o Daniel aqui no meu ombro, ele tinha 1 ano e meio. Alguns já conhecem essa história. Eu coloquei o Daniel aqui, sentado aqui no meu cangote, né? E eu tinha um passarinho, um canarinho que cantava maravilhosamente. Uma criança de 1 ano e meio, né? Botei ela aqui, ela foi lá e puxou a gaiola. Quando ela puxou a gaiola, eu reagi para não deixar a gaiola cair em cima dele. Naquilo que eu fiz assim, ele foi direto com a cabeça no chão, 1 ano e meio. Foi um estrondo. Foi assim, como se fosse um coco caindo. Ele teve um trauma de 8 centímetros na cabeça. Quando eu peguei ele no chão, ele chorando, e eu passei a mão na cabeça dele, eu me desesperei, porque estava tudo mole. Tudo mole. E eu me desesperei. Eu saí de Vila Velha a 1000 por hora, com carro com pisca-alerta, buzinando, fazendo tudo para chegar no hospital infantil aqui em Vitória.
Quando eu cheguei no hospital infantil em Vitória, eu tinha perdido o chão, irmãos. Eu perdi o chão quando isso aconteceu. Eu fiquei com medo de algo acontecer para o meu filho, mas aquilo ali demonstrava a minha fraqueza. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A minha fraqueza em não confiar, em me desestruturar, em me desequilibrar. Quando eu cheguei no hospital infantil, Deus falou comigo de uma forma física maravilhosa. Eu vi tantos problemas muito maiores do que o meu. Tinha acabado de entrar no hospital uma criança que tinha sido soterrada, que era naquela época das avalanches, que deu avalanches aqui em Vitória. E uma criança perdeu toda a sua família soterrada e ele sobreviveu. Ele foi retirado do soterramento. Outras crianças com câncer em fase terminal. E o meu filho ali vivo, chorando. Vocês estão vendo que a nossa fé é a gente esperar por algo que Deus vai agir? Não é assim fé. Fé não é essa fé que Deus quer de nós. Quando Abraão teve um filho que ele não podia ter, era o filho que ele não podia ter. Deus pediu logo o filho que ele não podia ter, irmãos. Deus pediu logo o filho que ele não podia ter, que ele ganhou de Deus. Ele falou: Abraão, me entrega seu filho. Fui eu que te dei, me entrega. Abraão sequer questionou. Me entrega não, mate o seu filho, pior ainda. Com as suas próprias mãos você matar o seu filho. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que você conhece. Ele estava ali pedindo a Abraão não filho, ele estava pedindo ali a Abraão fé. Ele não pediu a Abraão filho, ele pediu a Abraão fé. E a fé nesses 3 pilares: obedecer, esperar que Deus colocasse ali um carneiro, e ação: eu vou executar. Era essa fé. Eu não sei o tamanho da sua fé. Eu sei que hoje você pode botar um basta nessa fé sua. Nessa fé de esperar algo que Deus faça por você. Tenha fé genuína, emuná, aquela fé que você sabe que independente do que acontecer na sua vida, você vai se entregar a Ele completamente. É essa fé que Deus espera de nós. Quando Yeshua disse assim, para terminar, gostaria que chamasse Daniel para mim. Quando Yeshua disse assim, lá em Lucas 17:6, ele diz assim: se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: sai daqui e seja plantada no mar, e ela obedeceria. Você sabe o que Yeshua estava fazendo aqui? Yeshua estava usando uma linguagem figurada para dizer que a fé torna possível aquilo que você acha que é impossível. Vou repetir. Yeshua estava dizendo aqui uma linguagem figurada, que quer dizer que a fé torna possível algo que aos nossos olhos é impossível. Vem cá, Daniel. E Daniel, ele vai aqui cantar uma música para vocês. Do que significa isso que nós estamos falando? Dessa fé que nós estamos falando. Essa fé é emuná. Nós encerramos cedo hoje porque nós vamos ter os ensaios. Mas vá para casa e medite sobre a sua fé. Problemas todos nós temos. Mas a nossa fé está pautada em quê? Ele vai responder.
mas eu sou desafinado. Vamos lá. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem um sim, um amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem um sim, um amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Que ele possa crescer sabendo que Deus é Deus. Não importa se Deus faz, se Deus não faz. Não espere que Deus faça algo na sua vida. Não espere. Creia nele. Amém? Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, nos capacite para podermos entoar o mais alto louvor a Ele, que Ele é merecedor e digno de toda honra e de toda glória. Vamos nos colocar de pé? Eterno Deus, nós sabemos o quão pequeno nós somos, quão frágeis, quão imperfeito nós somos. Murmuramos por tudo, em tudo há murmuração. Se as coisas não estão ao nosso contento, nós murmuramos e praticamos mal diante de Ti. Mas que o Senhor nos perdoa. Faça, Senhor, que a nossa fé seja uma fé pautada nesse tripé, da obediência, da ação, da esperança em Ti, que seja pautada nesse tripé, e que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja adorado por todos nós, que nos nomeamos, que nos chamamos Teus filhos, ó Pai. Que seja assim, não somente nessa congregação, mas em todas as igrejas que professam o Teu nome, que dizem que Tu és o Teu Deus. Nós colocamos em Ti a nossa esperança, e que o Senhor possa aperfeiçoar a nossa fé, em nome de Yeshua, nosso Messias. E evarei Adonai veshmireha, e Adonai panaveleha veruneha,
Sadonai Panaveleha, Ve'asem Lecha Shalom, Vishem Yeshua Hamashia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, nosso Messias.